Amém? No 9, no nosso treinamento 2.0 de curas, milagres, maravilhas, unção, poder de Deus, tá? E muito mais que o Espírito Santo tem pregado para nós. Mas vamos lá. Eu já vi muitas pessoas se perguntarem, né? Se o poder de Deus para cura, apóstolo, ele existe, né? Porque ele simplesmente não age ao nosso favor. Tem pessoas achando que Deus não quer curar, ou que os homens não querem, né? E onde está o ponto? Se nós servimos a um Deus bondoso e poderoso, onde é que está o ponto? Será que ele não quer curar? Será que o poder não funciona de vez em quando? O que está acontecendo? Qual que é a pergunta que é feita durante séculos, né? E muitos não sabem responder. É nesse ponto, querido, que nós nos enganamos, né? Se é assim, se o poder de Deus está disponível, ele vai se manifestar. Agora, o que vai ser dito aqui agora é desbravador para muitos. A energia está aqui dentro da parede, passando aqui do meu lado, né? Se eu não for ali conectar uma luz nela, por mais que ela fique ali anos e anos, milênios, se eu não conectar uma lâmpada a ela, a energia vai estar ali e não vai fazer nada ao meu favor. Ela está ali, ela está liberada, a conta está paga, ela está passando ali, mas eu não conectei nada nela. Um aparelho aqui, eu tô com uma caixa de som tocando a musiquinha, tem um ventilador aqui, então essas coisas estão conectadas, estão fluindo, mas se eu quiser uma outra fonte, uma outra luz, eu tenho que me conectar a ela. E o que acontece com os homens? Eles não se conectam da maneira correta ao poder de Deus. Existe uma substância para isso ser conectado. Porque uns conseguem operar milagres e outros não conseguem operar milagres, né? Algo tem que ser feito da parte do homem antes que haja uma manifestação do poder de cura. Tá? Pensem, não é só Deus, tem uma parte do homem, e é por causa de o homem não trazer para si a responsabilidade de curar as outras pessoas, de deixar essa responsabilidade que deveria estar sobre os nossos ombros, né? E ele deixar essa responsabilidade para Deus. Por exemplo, a pessoa vai ministrar algo, não teve resultado, o que o ministro já diz na hora? Ah, não era a vontade de Deus. Ah, Deus sabe todas as coisas. Ah, Deus não quis que acontecesse, né? E isso não é verdade, tá bem? No mundo físico, chegou um tempo que o homem aprendeu sobre eletricidade. Nós imaginamos que os trovões, os raios, estão aparecendo para as pessoas desde a fundação do mundo. Sempre houve tempestade, sempre eles viram o raio, o trovão, o relâmpago, e ali houve, né, a manifestação da eletricidade, mas o homem não sabia guardá-la, né? O homem não sabia retê-la, né? Está há milhões e milhões de anos, né? Manifesto de alguma maneira, mas o homem não sabia ir lá e tomar posse dessa eletricidade para poder usar para luz, para aparelhos, para coisas. E hoje até armazenar em baterias e tantas coisas que nós usamos, é um relógio, né? Funciona com energia armazenada, mas a energia esteve ao lado do homem muito tempo. Assim está o poder de Deus, os milagres, maravilhas e tudo aquilo que Jesus falou, poder para ressuscitar mortos. Então são coisas muito fortes, estão próximas do homem, mas não quer dizer que o homem vai passar por essa vida usando, usufruindo, porque muitas das vezes não sabe usar. Por isso que Jesus disse, né, em Mateus 28:19, né, fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Então Jesus tem uma expectativa de que você vai continuar a ensinar as pessoas com aquilo que ele nos ensinou. Isso é muito profundo, muito interessante. Amém? Aqui, queridos,
Foi preciso que um dia o homem aprendesse mais sobre a natureza e sobre as leis que governavam como acontecer os trovões, os relâmpagos, os raios. E aí sim, acho que foi Thomas Watson, né? Inclusive deu o nome de Watt para a energia elétrica, que colocou uma pipa, né? Parece que um pedaço metálico, uma chave, alguma coisa assim, não sei exatamente, mas no meio da tempestade subiu uma pipa e deu um raio na pipa, né? E aí descobriram que tinha como, através de um fio, né? Que o metal era condutor de eletricidade, e conseguiram trazer aquilo para a Terra, e aí sim inventaram a lâmpada, a luz, né? Que hoje nós temos e nem conhecemos, na verdade, né? Homens conseguiram trazer essa energia para nós, e nós vamos ficar em lugares escuros agora com essa tecnologia que é a iluminação, porque o homem conseguiu extrair isso da natureza. Assim são as leis do mundo espiritual. Elas estão aí, elas estão funcionando. Agora, a diferença é do homem ir e acessar. Assim, o livre acesso é muito importante para se sugar a unção, para começar a manifestação dos dons. Porque assim como a eletricidade faz a lâmpada funcionar, os dons espirituais são movidos através do poder chamado unção. É a unção que faz os dons funcionarem. Shalom, shalom. Amém? Assim como a eletricidade está para a lâmpada, eu não sei ir lá e tirar a energia de um relâmpago. Eu não preciso ir lá descobrir, porque já descobriram e eu já só pago a conta de energia, e a energia entra, né, de alguma maneira que eu não conheço muito. Para isso tem os eletricistas, né, os técnicos, os engenheiros elétricos. Mas como eu não entendo, mas está disponível para mim, eu entendo que se eu pagar a conta de luz, vai estar disponível essa energia para mim. Mas se hoje acabasse toda a energia e fosse dito para mim, Ronaldo, vai lá extrair energia dos relâmpagos ou dos raios, ou monte uma hidrelétrica, ou monte um pedal com dínamo atrás e faça ter energia, né? Ou pegue aí um rio, coloque lá uma roda d'água e faça extrair energia, né? Ou pega uma placa solar. Eu não conheço, mas tem pessoas que conhecem disso. Assim como tem pessoas que conhecem da unção e sabem sugar a unção de Deus para fazer funcionar os dons, e pessoas que não sabem. Amém? Só que a energia você paga e a unção você não paga. A unção você tem que aprender a absorver ela. Você pode até funcionar, que nem já aconteceu comigo. Eu levei um garoto de 18 anos numa agenda comigo, que ele estava orando para ir junto, orando. Em cima da hora eu ia sozinho. Em cima da hora eu pus ele no carro, disse que ia conversando comigo no caminho, não conversou nada, dormiu o tempo inteiro, né? Cheguei no lugar, na hora de eu ministrar a onda de unção, estava muito forte o poder naquele ambiente, a unção já havia sido sugada, as pessoas já haviam sido curadas, foi no Mato Grosso, estava um poder muito grande, mas na hora de eu ministrar, está aquele garoto do meu lado, eu queria tanto ministrar onda, eu queria tanto ministrar onda. Ele usou a unção que já tinha sido sugada, estabelecida, estava naquele lugar, mas ele quis ele ser usado. E como ele estava orando, o Espírito Santo falou comigo, deixa o rapaz ter a experiência dele. E na hora de ministrar, estava tudo pronto, o povo de olhos fechados. Em vez de eu ir ministrar, eu falei para o rapaz, pode ir. E quando ele foi ministrar, todo aquele poder estava disponível no ambiente. Quando ele levantou a mão, o povo voou para trás, sabe? Colocou lá nas redes sociais, deu 480 mil views em poucos dias, sabe? O povo perguntando para ele, o que aconteceu com você? Meu Deus, de onde saiu isso? Que filmagem é essa? Amém? Era alguém que sabia manusear a unção que tinha preparado, e ele ligou o interruptor. Eu gostaria que você guardasse essa palavra, interruptor, que assim como o interruptor está para a lâmpada, tá? E a lâmpada pode estar ali, se você não clicar, se você não tiver a atitude de clicar, sabe, no interruptor, a eletricidade não vai chegar até na lâmpada. Assim a unção não vai ser adquirida, sabe? Não vai ser sugada se você não souber aonde é o interruptor. Apóstolo, fala logo, onde que é esse interruptor? Queridos, pasme, parece que eu estou usando aqui apenas uma letra, sabe? Dizer para você que o interruptor se chama fé.
uma palavra tão simples, só tem 2 letras, fé, né? Mas você vai ver que esse mesmo interruptor foi acionado nas mais diversas curas da Bíblia. Jesus disse: vai, mulher, a tua fé te curou. Não disse: os dons de cura saíram de mim e tal. A tua fé te curou. Trouxeram aquele rapaz no teto daquele lugar onde Jesus estava. Desceram o rapaz de maca. Jesus não orou por aquele rapaz. Jesus só disse: a tua fé te curou. A atitude de descer do céu foi, de descer do telhado, através de amigos, descer o cara pendurado em cordas. Foi uma atitude de fé muito grande, já está curado. Amém? O medo e a fé estão o tempo inteiro em plena discussão, em plena briga, em plena milícia, né? Uma coisa é altamente espiritual, a outra coisa é altamente demoníaca, satânica, contrária à fé. Deus não se agrada do medo. Ele diz na Bíblia 368 vezes: não temas. Né? O que é não temas? Deixe o medo, descarte o medo. Falou já para Josué lá atrás: ser forte e corajoso, sabe? Ser intrépido, ser ousado, ser, sabe, cheio para poder operar. E as pessoas às vezes culpam a Deus ou circunstâncias, ou dizem: ah, Deus não quer me curar, porque não conhecem as leis já fundamentadas desde a fundação dos séculos. As leis para se sugar a unção são leis que pelo Senhor foram deixadas. Mas vocês já viram um versículo que diz assim: tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mente, mas não entendem. O que é isso? São coisas que estão diante de nós, e mesmo olhando não entenderás, mesmo lendo não absorverás, não serás revelado, não serás absorvido, não será entendido, porque requer, amém, um nível de fé para aquilo acontecer. E o próprio Deus já sabia que esse nível não iria ser alcançado por todos, mas por alguns, amém? E esses alguns sim desfrutam de milagres e maravilhas. Uma coisa que para algum homem é tão difícil, um tratamento tão complicado, com quimioterapia, radioterapia, valores exorbitantes, às vezes transfusões de sangue, transfusão de órgãos. Para outros que sabem lidar com a unção, basta chegar perto da pessoa, orar e liberar a unção, e a unção destrói o jugo. Sem dinheiro envolvido, tratamentos, consultas, médicos, tempo, alimentação, conduta, amém? Porque foi acionado o interruptor pelo Senhor requerido, que é a fé. Nós vamos falar de níveis de fé, mas calma, vamos lá, tá? Queridos, à medida que você vai conhecendo mais a respeito de fé, de unção, de dons, e eu estou retomando o assunto da aula passada, da aula 7 e 8, tá? Eu estou continuando, porque não acaba um assunto e termina e abandona, são coisas complexas e extensas que a gente vai arrumando palavras pelo Espírito para poder dar um melhor entendimento para vocês. Se fosse fácil, todo mundo ensinava. Não é fácil, isso vai sendo revelado, as palavras vão sendo trazidas à boca pelo Espírito. Já viu? Quando você for colocado diante de autoridades, não se preocupe com o que haverá de falar, porque você será dado pelo Espírito. Muitas das vezes, quando você está, sabe, debaixo de uma unção de mestre, amém? Querendo trazer revelação para as pessoas, querendo trazer o diferencial para as pessoas, é aí que o Espírito Santo se envolve e traz verdadeiramente o rema. Amém? Não são cópias de outras pessoas. Você estar tentando ensinar um assunto e o próprio Espírito trazendo as palavras corretas, de melhor adequação. Jesus fazia isso tão perfeitamente que chegava a usar parábolas com coisas simples como semente, solo e coisas afim, árvore, crescimento e tudo mais. Amém? Jesus fazia parábolas para tornar os ensinos simples e não para tornar complexos.
Entenda, o reino de Deus é para os simples, é para os pequenos, é para os dependentes. Deus quer que você opere milagres, suga a unção dele, tenha arrebatamentos, veja o céu por dentro, tenha experiência com anjos, mas tudo isso tem códigos espirituais para serem acessados, porque o homem deve ir lá e acessar um interruptor. Eu posso ficar no escuro aqui dias, se eu não me levantar e tocar no interruptor ou chamar alguém para tocar, eu vou ficar no escuro, mesmo tendo eletricidade, tendo cabeamento, tendo energia, tendo pago a conta, tendo relógio de luz, tendo tudo. Você tem tudo, mas sem o interruptor que se chama fé, você não consegue pôr em prática. E tem pessoas que às vezes têm dons e diz, ei, me foi transferido, eu já recebi, eu já operei, mas eu me distanciei um pouco do reino, me distanciei um pouco de Deus, e hoje me falta fé, me falta essa substância que materializa o impossível, materializa o improvável, materializa aquilo que não pode ser visto, que torna as coisas palpáveis. Materializa é trazer células e transformar aquilo na matéria. Jesus mostrou isso transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes, trazendo à realidade coisas que não eram. Assim é a fé, o firme fundamento das coisas que não são, mas que se espera. Olha que palavra gloriosa. Eu vou ouvir essa palavra depois. Não por mim, por Deus, porque eu estou falando aqui, Ele está trazendo. Essa substância torna o impossível impossível. E eu tenho aqui um testemunho antes de eu continuar a palavra, porque o Espírito Santo pregou para mim. Eu estava charolando, eu vou ficar 40 dias meio preso, não atendendo telefonemas, pessoas, que é um propósito meu com Deus. Saio um pouco, faço exercícios, faço as lives, mas volto para o secreto para alcançar o que eu quero. Tá? E eu posso citar isso porque pessoas não vão me encontrar muito e já tem gente me chamando e estão avisando, ó, posso estar com Deus e relaxem porque ele não vai voltar tão cedo. Tá? Tô dentro de um quartinho de oração, trancado. Amém? Então aqui os livros do Senhor, uma caixa de som, uma água, e aí o mistério acontece. Amém? E aqui o Senhor me falou, essa substância, filho, ela é uma substância que uma pequena quantidade dela opera coisas muito grandes. E lá em Mateus 23, creio que no 10, fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu sempre falo isso. Sabe por que foi comparado a fé com um grão tão pequeno, com o menor dos grãos? Né? Um grão de mostarda é 1/5 de um grão de arroz, 20% do tamanho de um grão de arroz. Né? E depois dá uma hortaliça tão grande, com folhas tão enormes que é a folha de mostarda. Né? Por que é relacionado a essa semente, né, a fé? Porque um pequeno fragmento de fé poderia... Você poderia ordenar para o monte, se arranca daí, se planta no mar, né? E às vezes está pensando que o monte vai ser levantado, né? Caindo terra e vai lá para o mar, vai se plantar lá. Mas às vezes vai passar alguns dias e vão começar a vir tratores para aquele lugar. E você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Vão passar uma rodovia bem no meio do monte que você ordenou que sumisse. Sabe? E vão usar dinamites, às vezes vão levar meses, mas aconteceu. Quando Moisés bateu o cajado no mar, o mar não se abriu na hora que ele quis, mas ele liberou a fé, ele obedeceu, ele tocou, assim como ele tocou a rocha para verter água. Ele bateu na rocha, verteu a água, mas o Senhor queria uma manifestação diferente de Moisés por ter ficado face a face com Deus 40 dias no monte. Quando Moisés tocou o mar não se abriu na hora. As Bíblias diz tudo. E eu tenho uns catatauzão aqui, sabe? De umas Bíblias de estudo que de vez em quando eu viajo numa King James de estudo. Ó, tem outra aqui, debaixo dos lápis de cor. Sabe? Vamos ver qual que é essa aqui, ó. Ah, essa aqui também é uma King James. Estou com duas aqui, as outras estão para lá. Mas o que acontece nessas Bíblias? De vez em quando você vai dar uma charolada e você vai entender em textos extra-bíblicos, chaves, códigos, você vai falar, meu Deus, que coisa forte, que coisa
violenta, no meio da madrugada. Moisés deve ter ido dormir chorando. Senhor, eu toquei o mar, Pai. O mar não se abriu. Aí os ventos vieram de diversas direções e começaram a soprar o mar. Aí o mar se abriu de madrugada. Por que isso? Porque não é do seu jeito, querido. Quando você libera a fé, não é só um negócio que liberei fé. Aconteceu, não aconteceu? Eu já orei por pessoas que chegaram de noite na ministração. Entre eu ministrar numa igreja à noite, ali acabar 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, sabe? E liberar decretos, falar coisas. A pessoa foi dormir, não recebeu cura na hora. A maioria recebe cura instantânea, mas não recebeu cura na hora, mas voltou no outro dia e falou: apóstolo, várias coisas aconteceram. O sangue que eu estava há 6 meses menstruando sem parar estancou para a glória de Deus. Amanheci, não tem mais nada. Pessoas com alergias terríveis que vieram através de magia negra. Magia negra causa feridas que não cicatrizam, sabe? Às vezes fica osso aberto, feridas abertas, coisas de anos abertas pelo poder demoníaco, dardos inflamados do maligno. Você decreta que vai fechar, você fala que no outro dia já vai estar com a coloração diferente, criando casca, coisa que a pessoa está esperando às vezes 8 anos, foi em tudo quanto é médico, não conquistou, não conseguiu. Obrigado, Gui. A pessoa não alcançou, não conseguiu, mas você decretou. Aconteceu alguma coisa na hora? Não, mas a pessoa foi dormir, descansou. Será que ela gerou? Será que ela falou com Deus? Mas no outro dia, a pessoa olhou para aquela ferida, ela olhou para o mar, ela olhou para as coisas e tudo estava acontecendo. Amém? A fé, ela causa esse efeito imediato e um efeito contínuo. Tanto que você declarar as coisas que não são, por exemplo, a autocura, se você começa a declarar estou curado e continua com os sintomas, guarda isso, crente. Guarda isso, homem e mulher de Deus. Quando você começa a declarar estou curado, Deus permitiu eu passar por 10 meses de sofrimento no nervo ciático. Quando eu comecei a declarar estou curado, e fazendo exercícios, a qual muitos médicos me proibiram. Né? Hoje eu estou com 3 bicicletas minhas, diferentes. Fala, para que, apóstolo? Uma speed, outra mountain bike, outra elétrica, assim, tem auxílio elétrico, né? Que foram níveis que eu fui atingindo, e agora eu vou para as competições. Por quê? Porque eu determinei. Mas se eu fosse olhar as circunstâncias, 43 anos, ex-diabético, ex-problema na coluna, ex-sedentário, porque estava só trancado em livros, em tal. Eu determinei o que aconteceu, já está acontecendo. Quer dizer, já aconteceu, 80% que eu falei, e está tomando matérias, outras coisas. Estou já olhando todas as competições de mountain bike, porque eu posso chegar em último. Mas o último para mim será o primeiro para aquilo que eu projetei. Para um cara que não podia nada, estava já taxado de, vai andar com dificuldades, tantas muletas, tantas bengalas aí com você, e você vai ter que andar com uma. Eu decretei o contrário e comecei a agir em cima daquilo. Então, quando eu chegar em último numa competição de mountain bike, para mim vai ser o troféu de primeiro. Porque eu acreditei, tudo posso naquele que me fortalece. Eu liberei fé e eu tomei posse. E agora eu vou dar o testemunho que eu tenho, fora esse pedaço que eu contei para vocês. Eu cheguei de Itaipuaçu, Rio de Janeiro, uma vez em casa, e aquela igreja não tinha uma oferta para me dar. Né? Aquela igreja, na verdade, não tinha comida para me dar. Eles tinham uma caixa de alface, eu lembro até hoje, que nós ganhamos no caminho, indo para a casa do apóstolo de lá. Nós ganhamos uma caixa de alface da assembleia, de uma Assembleia de Deus. Estavam passando na rua, o cara, leva essa caixa de alface. Chegamos lá, o apóstolo, com muita dificuldade, falou para mim: nós não temos o que comer, cara. Falou, eu estava esperando pessoas ajudarem e tal, parece que Satanás se levantou. Nós não temos. No primeiro dia nós comemos só alface, no segundo nós ganhamos uma oferta lá, compramos uma pizza, sabe? Mas foi uma época bem difícil. Eu lembro que eu cheguei em casa de viagem e eu fui pegar meu filho, acho que na casa da minha mãe,
né? E eu peguei meu filho, eu tinha R$ 30 na carteira. E meu filho falou: pai, passa comigo lá na pastelaria, eu tô com fome, eu quero uma coxinha. E eu falei: meu Deus, eu tenho R$ 30, eu ia comprar mistura. Tenho até vergonha de falar pro meu filho que eu não tenho dinheiro para comprar uma coxinha para ele, né? Um pastel, alguma coisa. Eu pedi lá uma coxinha, pedi outra, pedi um refrigerante e foi, sei lá, a maioria do dinheiro, não dá mais para comprar mistura. E eu cheguei com ele em casa e ele ia ter aula depois do almoço. Ele ia pro colégio. E eu falei: Deus, não deixa ele sentir fome não, porque não tem nada em casa para servir para ele. E que vergonha, Deus, eu fui fazer tua obra, eu fiz o maior culto da minha vida, 15 horas de culto. 15 horas de culto, começou 10 horas da manhã, acabou 1 hora da manhã. Parava ônibus no lugar e gente entrava, gente saía, mas não rolou dinheiro. Não sei porquê, não tinha dinheiro e eu aceitei, era um teste que Deus estava fazendo. E eu tive que liberar minha fé quando eu cheguei. Estou com a minha carteira aqui para mostrar um negócio para vocês. E eu cheguei em casa assim, sendo atacado pelo inimigo. Meu filho foi tomar banho. Aí eu fui abrir a geladeira, vi assim, tava muito sem nada a geladeira. A Nilcélia estava fazendo uma obra em Santa Catarina com uma missionária amiga dela e tal. Ela ia voltar no dia seguinte. Eu falei: meu Deus, né, pai, eu sou o homem da casa. Fui fazer a tua obra, eu não cobro nada para pregar, mas eu não tenho nada. E que vergonha, Senhor. Né, eu fiz o meu máximo. Eu fiz o meu máximo naquele lugar, eu dei tudo, voltei sem nada, Satanás está me atacando. O Senhor falou: usa a fé que eu te dei. Eu falei: puxa, Deus só me respondeu isso, usa a fé. Fé não compra comida, né? Fé não paga almoço. Eu falei: como é que eu vou usar a fé? Eu pensei num ato profético. Como é que eu vou fazer? Eu lembro que eu abri a minha carteira dessa maneira que eu abri essa aqui. E eu peguei na parte onde guardo o dinheiro, né? Que pelo sinal aqui eu não tenho nada, porque não ando mais com dinheiro, né? Abri a boca. Deus abençoe, Wagner, a oferta, em nome de Jesus. Eu abri a carteira, enfiei minha boca dentro e falei: glória a Deus! E fechei a carteira, levantei a carteira para o céu, como a gente poderia consagrar o suco de uva na hora da ceia, né? Ou o pão. Eu consagrei minha carteira e falei: pai, o Senhor é o meu provedor. Tá? Logo vai ter tudo aqui dentro da geladeira. Tá? E que eu estou falando de manifestações de fé. Não adianta eu falar só de cura e não falar das coisas que vão operar a cura. Então você tenha paciência. Tá? Estamos na aula 9 ainda. Tá? Então, eu acabei de fazer aquilo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Foi enviado um sinal para o céu. Eu declarei: o Senhor é o meu provedor. Meu filho perguntou lá do banheiro tomando banho: o que foi, pai? Eu falei: nada não. Eram umas 11 horas, não tinha dinheiro para comprar almoço, nunca mexemos com cartão de crédito, eu e o apóstolo, porque nós tivemos cartão uma vez e nos endividamos. Nós falamos: não vamos ter mais cartão de crédito. Hoje é outro tempo, mas não usamos cartão. Crédito nem até hoje, mesmo tendo limites, não usamos. Né? Não pagamos nada para esse sistema financeiro. Se você não sabe, Visa, o maior sistema financeiro do globo, né, em números romanos, significa 666. Eu não vou falar sobre isso agora. Mas não usamos. E eu fiz esse ato profético. Dali uns 25 minutos, meia hora, eu estava fazendo outras coisas, estava em paz. Falei: meu filho está alimentado, eu estou com fome, mas Deus proverá. Fiquei em paz, fui fazer outras coisas. Troquei meu filho certinho, era menininho na época, né? Hoje ele tem 11, na época ele tinha uns 5. E aí parou um carro, um Gol, parou na frente da minha casa, tocou a campainha. Eu falei: puxa, como é que esse cara toca a minha campainha? Quase ninguém sabe meu endereço, eu era recém-mudado naquele local, né? Aí eu bateram palma, fui lá ver quem que era. Um rapaz com um carro todo plotado, adesivado, escrito várias marcas de ferramentas: Bosch, Makita, DeWalt, sabe? Marcas de ferramentas elétricas, né? Gedore. E eu falei: ô irmão, o que você quer? Falou: você que colocou, né, no OLX para vender
a lente de uma câmera fotográfica e um flash, né, profissional. E eu falei, foi sim, eu tinha ganhado um flash profissional de uma pessoa e uma lente de câmera que a pessoa falou, ó, eu fiquei com vontade de ofertar isso aqui, a câmera eu já vendi, mas eu ofertei isso aqui, vale um bom dinheiro, mas toma pro senhor. E eu catei aquilo e não conheço nada disso, nem tinha câmera, pus na internet para vender e ninguém me ofereceu nada naquilo, esqueci daquele anúncio e o rapaz bateu palma, fazia uns 2 meses que eu tinha feito o anúncio, e o rapaz falou, ei, rapaz, vem cá, você tem aquele flash, aquela lente? Eu falei, eu tenho, tá aqui. E levei para ele, falei, meu Deus, eu fiz um ato profético agora há pouco. Eis o cara ir batendo palma aqui em casa. E ele tinha meu endereço, porque no LX eu tinha posto meu endereço, é obrigado a pôr. E ele chegou lá para comprar. E ele falou, rapaz, eu tenho R$1.500 e uma caixa aqui com 2 ferramentas elétricas, que são 2 furadeiras a bateria, 0 na caixa da Bosch com bateria, tudo completa. Eu falei, meu Deus, eu queria R$2.000 nas 2 coisas, ele estava trazendo 1.500, mais o negócio valia mais 1.000 ali, mas para mim aceitar. E eu falei, ai cara, não sei. Ele falou, por favor, pega, eu estou precisando. E eu fazendo ali um doce, eu já ia pegar, eu já estava dando glória a Deus, mas, sabe, fazendo ali, puxa, as furadeiras são muito boas, eu gosto, eu uso, mas para que eu quero um par de furadeiras elétricas, né? Aí o Espírito Santo já falou comigo, as furadeiras não são para você. Tem uma ovelha tua, o Luizinho, que ele trabalha colocando gesso e está orando por 2 furadeiras dessas, que as dele estão com o jogo, estão batendo, ele vive disso. E aí não é para você vender para ele, não, é para você dar para ele. Eu falei, meu Deus. Falei, cara, estamos aqui e tal. Então, queridos, meia hora, mais ou menos, 40 minutos depois que eu tinha feito o ato profético, eu já tinha dinheiro que na época dava para fazer algumas compras de mercado, sabe? Então Deus esperou o meu ato profético, marcou a minha vida. Depois daquilo nunca mais faltou dinheiro, porque daí eu entendi a lei, o interruptor do sobrenatural. Comecei a ensinar a respeito de fé, entender profundamente que fé ela é feita de ações, sabe, de certeza. Fé não é crer muito, fé é ter certeza, sabe. Isso começou a mudar muito meu ministério de cura, libertação, milagres, eu liberar decretos sobre a vida de pessoas, aumentou a autoridade assim, poderosamente, sabe, ficou poderosíssimos os decretos. Pessoas chegaram aqui com a vida arrebentada. Eu falava, ó, cumpra essas leis aqui, porque são os interruptores que vão levar você para uma nova vida financeira. Às vezes eu falo para as pessoas, obedeça a palavra, porque vocês vão tocar nos interruptores, nos códigos, as coisas vão começar a fluir. Sinais, finança, todo tipo de sinais, todo tipo de milagre, todo tipo de glória vai descer quando você acessar os interruptores corretos para cada coisa. E os de fé estão escritos na Bíblia, tua fé te curou, vai, não peques mais, tua fé te curou. Então tem muito disso, a pessoa acionou a fé, Deus falou, foi validado, e o milagre acontece. Amém? O milagre acontece. Chora babaraba laba choriaço. Tarababa chora barabalaba xarabaçoria. Toria de colamanda ramassoria. Vai recebendo, tem uma unção fluindo do céu. Fluindo do céu. Chora barabalaba xarabaxaria. Se o interruptor é desligado, querida, a luz se apaga. Se o interruptor não é acionado, o poder de Deus está em todos os lugares. Não é acionado, não acontece nada. Aí os religiosos culpam a Deus. Deus não quis curar, Deus não quis o milagre, Deus não quis o livramento, Deus não quis abrir a porta. Não é Deus que não quis, é você que não entendeu. É você que não acionou. É você que não tomou posse e começou a usar o que foi liberado para filhos. Não é para apóstolos, não é para mestres, não é para pastores, é para filhos. Deus liberou para todos os filhos e falou, usem o meu nome, meu poder, meu espírito
usem, para a glória do meu nome. Lembre-se que Jesus disse em Marcos 5,34 para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Ele não disse o meu poder te salvou, o dom de cura te salvou, o anjo te salvou. Ele falou, a tua fé te salvou. Aquela mulher rompeu com a vergonha, com a multidão, e ela tinha vergonha para incomodar o mestre, mas ela falou, apenas se eu tocar na borda do manto, no cantinho, eu vou ser curada. Quando ela tocou a cura, seu! Eu fiquei 10 meses enfermo, pedindo cura para Deus, sendo que eu ministro cura, eu pedindo cura para Deus, e Deus me deu uma grande lição. Quando eu não pedi a cura, eu falei, eu já tenho a cura, eu estou curado. Aí os sintomas continuaram um tempo, eu disse, eu estou curado, os sintomas já vão desaparecer. Os sintomas desapareceram. Aqui eu estou sentindo, o ambiente ficou cheio de glória. Qualquer um aqui pode ser facilmente curado sem citar uma palavra. Por isso que as pessoas chegavam naquele ambiente onde Pedro estava, onde Paulo estava, onde Jesus estava, eram curados. Porque o ambiente era mudado. Era cheio de fé, ficava grosso. Às vezes vocês vão ver vídeos meus que eu estou andando devagar no culto. Você fala, para que você está andando em câmera lenta? Pirou, não tem motivo nenhum de você andar se mexendo devagar. É medo de estragar aquela glória que está no ambiente. Parece que dá para cortar um pedaço, igual pegar um pedaço de pizza e comer. Tem horas que o ambiente fica muito carregado de glória. As pessoas começam a levantar das cadeiras de roda e começam a ser curadas. Eu estava em Santa Luzia do Maranhão, na rua, ministrando na rua. Na rua é terrível, na rua é ambiente neutro, na rua tem demônios para te atrapalhar. Não é um lugar ungido, consagrado, blindado, é na rua. Eu comecei a citar vários versículos de cura e 13 pessoas esperando para receber curas. Umas com problemas muito sérios de colunas, com pinos e coisas. Tá? Muletas e cadeiras. A hora que eu acabei de pregar aquilo tudo, sabe, eu ainda estava querendo chorar, falando para Deus, Senhor, traz 4 anjos para me ajudar aqui, porque eu não estou sentindo nem noção, está tudo muito difícil. Está difícil ministrar na rua. Tinha gente de diversas igrejas, muita gente religiosa, me julgando, pegando Bíblia, vendo se o senhor estava falando estava na Bíblia, sabe? E de repente, um jumento que estava no pasto do lado começou a rir, sabe? Eu fiquei ainda mais abalado, falei, pai, até o jumento está rindo de mim, Senhor. Eu vim de longe, eu vim de Curitiba aqui, Santa Luzia do Paruá, um negócio assim. Primeira cidade do Maranhão, você indo de Curitiba para lá, lógico que eu fui de avião, né, mas chegou em Belém, não sei onde eu cheguei, que nós fomos de carro 400 e poucos quilômetros. Eu não lembro direito, fui para muitas cidades. Eu sei que quando nós chegamos lá, amém, as curas aconteceram com todas as pessoas, enquanto eu estava pedindo para Deus socorro, pedindo para Deus para trazer anjos para aquele lugar, falando para Deus que eu não estava sentindo unção. Eu vi os anjos chegarem. Quando os anjos chegaram, sabe? O Senhor falou para mim, não tem mais quem você curar. E eu fui perguntar para as pessoas, e aí, qual que é o teu problema? A pessoa falou, não sei, o Senhor começou a pregar sobre cura. Enquanto o Senhor pregava, eu estou aqui na frente para receber cura, as minhas dores foram embora. Meu pé começou a funcionar, minhas costas alinharam. Falou, queimando no lugar dos pinos lá, eu não sinto pino mais, não conseguia mexer, estou mexendo, mas foi muito lindo, porque foi puro, foi instantâneo, foi sobrenatural, foi maravilhoso, eu não fiz nada, eu só falei com Deus ali em secreto. Eu pregava um pouco, falava um pouco com Deus, falei, pai, está difícil de operar, não tinha nem luz no lugar à noite, na frente da igreja, não cabia gente na igreja. Um cara foi curado de um câncer terrível no primeiro dia, no segundo dia veio mais de 200 pessoas, não coube na igreja. O pastor falou, vamos pôr as cadeiras lá fora. Nem oraram pelo lugar, por nada, já jogaram eu lá, vai, prega, faz, que a fila de enfermo é gigante. Cidadezinha pequena, lá é a cidade onde tem o Guaraná Jesus, sabe, Guaraná Rosa, né?
E fui lá num hotelzinho que não tinha nem ar-condicionado, aquele calor do Maranhão. Eu estava acostumado com Curitiba, que é frio, derretendo, sentindo mal, mas rompendo em fé. Senhor, eu creio na tua palavra é poderosa. Eu podia estar no inferno, não que na rua, no Maranhão está difícil de operar, eu podia estar no inferno. Pessoas gerando incredulidade, aquele monte de coisa. Rompeu e operou, e foi aquela glória. O que eu fiz diferente de você? Eu acionei a substância, sabe? Eu falo de você que não operou ainda, né? Tem muita gente que está aqui nas lives que já, estou cansado disso aí, já opera faz muito tempo. Amém? Mas é a substância que foi acionada. O sobrenatural foi, as engrenagens do mundo espiritual começaram a girar em teu favor. E desceu a unção, desceu o mistério. Eu não posso deixar de falar, eu sei que eu estou numa live, mas tem um rapaz aí que ofertou. Saiba, viu, querido, eu profetizo que isso aqui multiplique, não 1000, mas 10.000 vezes mais na sua vida. Pela honra, viu? A unção que a gente respeita, que a gente honra, é a unção que a gente recebe. E receba, comece a operar milagres hoje, você que deu a oferta aí, viu? Em nome de Jesus, é pela atitude e não pelo valor, viu? Que Deus te honre poderosamente. Voltando a falar de fé, queridos, calma aí que tem mais, tá? O poder de Deus para curar, para operar libertação, para operar milagres, para tirar a pessoa da miséria, para salvar, né, a pessoa aceitar Jesus e tal, ele está disponível no nosso meio. Se for procurar Deus, ele está onde? Está dentro. Nós somos o templo do Espírito, então não tem como Deus estar mais perto do que dentro. Mas toda essa unção liberada, todo esse poder envolvido deve ser acionado por interruptores específicos. O maior deles é a fé, tá? Deus vai operar muito também, tá? Através de revelações que o Espírito vai te dar, avisando de bloqueios, sabe? Faça isso, faça aquilo, né? Tem pessoas que às vezes eu chego nela para operar a cura, o Espírito Santo fala, essa pessoa tem por dentro da roupa um patuazinho. Aí você vai pedir para a pessoa tirar o cordão que ela tem para fora, uma cordinha, um cordão, um ourinho, uma pratinha, e lá dentro tem um patuá. E aquele patuá, que pode ser um olho de ouros, pode ser uma cruz, pode ser alguma coisa, é consagrado ao inimigo. E por a pessoa depositar fé naquilo, Deus não divide a glória com ninguém, e aí vira um bloqueio, porque Deus não vai liberar os dons dele, a unção dele, o poder dele, mesmo se você agir com fé. Porque a pessoa precisa tirar o patuá, senão a pessoa vai pensar o quê? Que aquele patuá, amém? Que aquele símbolo é o que curou essa pessoa. Aquele símbolo é o que vai receber a honra. E aí o Espírito Santo vem e te avisa. Muitas das vezes são símbolos católicos, sabe? Então o Senhor não permite. Senão a pessoa vai achar depois que é o trevo de 4 folhas que ela tem na carteira. É o pezinho de coelho que ela tem na bolsa. É a ferradura que ela tem atrás da porta da casa dela, que ela colocou naquela mesma semana. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Teve gente que chegou aqui no altar com enfermidade, o Senhor falou, eu só curo se essa pessoa jogar fora um terço que ela tem de plástico, cor amarela, que ela deixa numa gaveta dela, achando que aquilo lá é a proteção dela. Aí eu disse para a pessoa aqui, para o casal, falei, vocês não vão ser curados porque vocês têm um altar na casa de vocês. E a pessoa falou na frente de todo mundo, eu não tenho. Chegou a ficar com a boca dura, eu não tenho. Falou, aí o Senhor me revelou, o Espírito Santo diz que é um crucifixo de plástico, com uma cordinha branca, tá? Num terço de oração, que você ganhou da sua avó e fica guardado dentro de uma gaveta. Tem também uma folha, sabe, emplastificada, que são anjos voando assim numa imagem, e você guarda aquilo também. E a mulher disse, não tenho e tal, e é
são membros aqui da IPIM hoje, é um casal que mexe no ramo de batatas fritas. Eles fritam com as batatas chips para vender. E está gravado. E ela disse que não tinha, eu falei, não tem cura para você, foi a revelação que eu tive, se você não tem, tudo bem, mas Deus falou isso comigo. Fiquei meio envergonhado, sabe, fiquei triste, falei, puxa Deus, ela falou na frente de todo mundo, na frente das câmeras, que não tem, afirmou de pé junto com cara fechada. No outro culto, quem está aqui dizendo que foi curado, que jogou as coisas fora? A mulher. Eu falei, agora vocês firmam ela de novo. Porque o Espírito Santo revelou aqui ela, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então a pessoa tem essas coisas onde ela afirma a fé, o Senhor vai querer que jogue fora para a pessoa ser curada. Na maioria das vezes. Tá? Você pode chegar, a pessoa pode estar com uma tatuagem escondida. O Senhor vai falar, primeiro você pega óleo, olha pela tatuagem, tira a consagração que tem nela, tá? Quebra o pacto de sangue que foi feito quando a pessoa fez a tatuagem, que saiu aquele sangue, que Moloque recebeu, que sei lá o que acontece, desfaça o feitiço. E aí ore pela pessoa, ela vai ser curada. Então, o interruptor da fé com o interruptor da revelação são interruptores que nós estamos falando agora, que eles devem ser acionados muitas vezes. Muitas vezes. O da fé é ainda maior que o da revelação. Amém? Mas tem muitas vezes que o Senhor vai te falar, isso vai acontecer se você fizer aquilo. Amém? Teve pessoas que receberam aqui curas sérias de olhos, 3 cultos atrás, a Luciana estava em Londres quando eu operei isso aqui. Cheguei para as 3 pessoas da família e falei, vocês 3 precisam liberar perdão. Vocês estão as 3 enfermas, doenças sérias, as 3 precisam liberar perdão. Para quem que é? E falaram, é pro nosso pai. A mulher falou, é pro meu marido. Ela bateu nas crianças muito tempo, tal. Eu falei, então você tem que liberar perdão. Se vocês não liberarem perdão, a cura não acontece. Liberaram perdão, Deus abençoe, Tiago, em nome de Jesus, pela cura do Bob, em nome de Jesus, cachorrinho, põe as mãos sobre ele e sopra a unção sobre ele. Tá, que Deus te honre pela oferta, em nome de Jesus. Mas se é cura, cura, vai lá, põe as mãos, fala, eu já creio e te agradeço a Deus pela cura do Bob, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Está entendendo o tamanho da substância que é a fé? Tá? Muito obrigado quem está dando likes, viu? Quem comenta, quem curte, porque ajuda a gente muito. Amém? Eu já estou terminando essa aula, calma só mais um pouquinho. Tem um testemunho que eu queria falar rapidamente, que é do Kenneth Hagin, quando ele estava enfermo, que ele tentou a cura, tentou, não conseguiu. O momento crucial quando ele conseguiu a cura, eu marquei aqui, ele falou bem alto isso é chave para nós, presta atenção. Ele falou assim, quero anunciar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos santos anjos, do diabo e de todos os seus servos, que de acordo com a palavra de Deus, eu estou curado. E ele saiu da cama do hospital que ele estava, assim, se jogou para baixo, caiu no chão. Então, quer dizer, os sintomas continuavam. E ele foi juntando nas hastes da cama e foi se levantando. Falou que parece que desceu um raio nele, como se muitas agulhas entrassem no corpo ao mesmo tempo. Ele não sentia nada da cintura para baixo. E entraram nele, ele levantou e ficou são naquele momento. Amém? Eu sei quem é o Kenneth Hagin. Eu nunca ouvi, mas eu já li 61 livros dele, estou lendo de número 62. Já li alguns deles mais de uma vez. É esse homem aqui, ó. Eu sei do que esse homem está falando. Eu sei o que é se chegar num lugar em Deus, de você acionar o interruptor da fé e acontecer coisas extraordinárias, a qual você ainda não tem dons para operar. A qual você ainda não foi capacitado para fazer. Pessoas podem ressuscitar. Eu já ressuscitei alguns animais, pessoas nenhuma, mas alguns animais. Alguns que eu falo 3, viu, gente? Não é 20, não. Mas eu já vi que é da mesma maneira de curar enfermos que ressuscita animais. Já 3 vezes o Senhor permitiu que animais fossem ressuscitados e eu fiquei muito feliz. Eu estava pedindo para Deus para ressuscitar. Aí Deus mandou animais. Eu falei, pai, eu quero ressuscitar gente. Mas começa Deus te dando níveis e você vai se alegrando e você vai entendendo. Quando tiver que ressuscitar alguém,
com certeza, quando me chamam para ir em velórios, eu já fico todo arrepiado. Porque pode ser que na beirada do caixão o Espírito Santo fala, agora é a hora desse defunto voltar à vida. E você vai falar, Espírito Santo, Espírito de vida, entre nele de novo. E ele vai, e a pessoa vai voltar. Isso não vai acontecer com todos os defuntos. Isso vai acontecer com aquele a qual o Senhor te der o comando. E eu estou esperando esse comando com muita fome, com muita sede, com muita vontade. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou acabar a aula por aqui. Pronto, gente, agora eu posso falar com vocês, porque eu vou cortar a aula ali onde eu falei que ia parar. E agora eu posso falar com todo mundo, um monte de gente falando aqui, mas eu não podia, porque eu estava gravando a 9ª aula do nosso treinamento de cura. A aula teórica, porque as aulas de práticas, que eu estou mexendo com vídeo, já tem 369 escolhidas. 7 eu já gravei falando, mas agora eu vou começar grandes períodos de gravações, tá bem? Então eu estou explicando para vocês. Olha o Djalma falando, você ressuscitou o cachorro chamado Negão, sim, um Rottweiler, lá em Santa Luzia, Minas Gerais, né? Já aconteceu algumas coisas. Ageu, no Encontro de Leoas funciona para homens e para as mulheres. É Encontro de Leoas porque a Nilcélia que dá, mas sempre foi, acho que foi 38 encontro deles, é muito mais profético do que apostólico. Então os dons que mais são liberados no Encontro de Leoas são os dons proféticos, que são palavra de conhecimento, tá? Revelação, tá? Palavra de sabedoria, revelação ao tempo futuro, que as pessoas vão ser, qual é o chamado de cada um, tá? Discernimento de espíritos, para você saber que espíritos estão operando na vida de cada pessoa, tá? Profecia, muita gente que nunca foi usada em profecia, chega aqui no Encontro de Leoas e recebe, começa a falar, meu Deus, comecei a profetizar muitas coisas. Uma pessoa é filha do pastor Ivan. A mulher foi ativada ano passado no Encontro de Leoas, ela tem revelações toda hora agora, ficou muito ativada, muito, amém? Então, são os dons relativos mais ao profético, ter visões de olho aberto, visões de olho fechado, revelações, sonhos proféticos, eu já falei, interpretação de línguas estranhas, conversas com anjos, ministração com anjos. Isso envolve o ministério profético e algumas outras coisas. Revelação da palavra, revelação de sonhos, o chegar perto das pessoas e receber o discernimento, sabe? Transformar a palavra de conhecimento em profecia, que você entende através de um dom, mas libera através da boca. Então você recebe o dom de um jeito e ele sai de você de outro. Tá? Então você vai saber somar um dom com o outro, que é o que acontece nessas ministrações no Encontro de Leoas. Tá? Então funciona para homens e mulheres. Tá bem, queridos? Então já tem homens e mulheres que fizeram as inscrições. Na verdade tem alguns homens que nunca perderam nenhum deles. Quem que é a Michele Cauane? Em qual país você está, Michele? Que Deus te honre pela oferta, pelos dólares, que Deus te abençoe, sua casa, família, tá? Em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente. Mas me diz qual país você está, porque eu sou curioso, eu oro para as nações todo dia. Tá vendo as nações ali? Sabe? Então tem um mistério com nações, com os Estados Unidos, com a Austrália, com a Europa, sabe? Que é onde Deus mais pede para orar para a África. Amém? Então diga aí de qual país você é. Tá? Vieram algumas pessoas de Portugal agora no último treinamento, veio as pessoas da África, dos Estados Unidos para cá. Então Deus está fazendo isso. Ah, você está em Ohio. Amém. Eu morei em Massachusetts, divisa com New Hampshire. Tá? Em 2006 e 2007. Tá? Então, povo de Deus, vocês estão convidados. O treinamento aqui é dias 18 e 19. Tá? Michele, eu tenho algo para te falar dos Estados Unidos. O Trump vai voltar para o poder, viu? Tá? Eu orei muito naquela época, aquela treta com Biden, o roubo que aconteceu aí nas eleições, que nem foi feito no Brasil, mas eu estou orando muito para os Estados Unidos. Tá? Você pode ter certeza que o Trump vai voltar para o poder com a equipe de pastores que ele já tinha lá. Né? Às vezes Satanás acha que ganhou uma guerra, né? Que ganhou uma batalha, mas Deus é o Senhor dos senhores. Amém? Amém, povo de Deus? Já fiz 2 aulas hoje, que essa aqui 3, não vou continuar hoje porque
O Espírito Santo disse que cessou. Vamos para 1 hora de live, meu Deus, né? Que doideira. Mas, queridos, eu estou muito feliz com Deus. Estou entrando no quartinho, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Tem satanistas se levantando, bruxos, e eles estão se levantando e só esqueceram. Deus é nosso amigo, né? Eles se levantam e as coisas crescem. É incrível. Quando as pessoas se levantam, as coisas crescem. Veio gente que fez ato profético, jogaram coisas no ralo da igreja, dizendo que todo o nosso ministério vai por água abaixo. Eles não sabem, já está tudo ungido aqui, os ralos, cantos, tudo, desde sempre, né? Então, está tudo muito top, está tudo muito jóia, estou feliz com Deus, sabe? Cada vez coisas extraordinárias. Tem um dom que Ele está dando para nós agora, né? No meio dos dons de cura, né? Que são vários, Deus está dando dom para nós agora, para astigmatismo, sabe? Que era um dom que nós não tínhamos. 4 pessoas foram curadas no último treinamento, então pode ser que isso vai aumentar e nós vamos ter esse dom quando ele chega. Você pode ver que lá em 1 Coríntios 14, 12, né, os dons começam a aumentar. Júlio dos States, Deus abençoe pela oferta, em nome de Jesus, que Deus abençoe, Brad. Um abraço grande, logo estarei aí, viu? Tô tentando visto. Tem agendas aí nos States para fazer, em Martha Island, né? Lá em Rhode Island, né? Mas não estão abrindo para fazer entrevistas agora, só para abril do ano que vem. Então estou tentando, mas logo eu vou estar aí com vocês, viu? Tem uma bandeira dos Estados Unidos, Deus mandou colocar ali ali na minha mesa, atrás da minha mesa ali, que é específico. Tem 16 profecias que eu vou ter que morar aí, já te falei, né? Vou ter que morar aí um tempo para avivar uma região. Então, Deus vai bradar aí em algum lugar. Amém, povo de Deus? Tá? Então, que Deus abençoe poderosamente vocês, que vocês venham acompanhar as coisas. E obrigado quem deu like, quem ofertou, tá? Amém? Amém? Eu não entendi ali. O cara falou que Deus levanta e permanece de pé. Mas tudo bem, tá? Então, queridos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Estamos tentando trazer aí esse treinamento de cura agora. Não está pronto para você adquirir, para você comprar. Então, está indo muitas coisas aí em live aberta. Depois vai estar tudo junto, resumido, funcionando, tá? Americana, São Paulo, não sei se Americana é perto de Mogi das Cruzes ou perto de Campinas. Vai ter agenda em Mogi das Cruzes no último final de semana do mês de março e em abril vai ter em Campinas, no último final de semana do mês de março. Tá bem? Mas, querido Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço muito por tudo, por todos que estão aqui. Abençoa todos os teus filhos em nome de Jesus. Amém? 8 horas da noite a gente vai estar orando na base. Né? Faltam 37 dias de oração aqui na base, no monte. Nós estamos em campanha de oração. Então, quem for de Curitiba, pode colar aí às 8 horas, que nós vamos orar até às 10, tá? Em nome de Jesus. E amanhã cedo eu não estou para ninguém, que eu vou participar com uma trilha de bicicleta, amém? Depois eu volto para o quartinho de novo, né? Para a gente cuidar da alma, do corpo e do espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, ele que é teu servo. Tchau, tchau.